Olá, pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula será sobre comunidades e populações, alguns aspectos, sobre esses dois temas ligados à ecologia, certo? Para os meus alunos que não estavam presentes, presencialmente na aula de hoje, assistam essa videoaula para depois fazer a atividade lá do livro, beleza? Então vamos lá começar. Aqui nessa imagem, nós vemos uma comunidade em um ecossistema. Lembrando que ecossistema são os fatores abióticos e bióticos de um determinado local que interagem ali entre si. Aqui mostra essa paisagem bonita, que parece de uma floresta tropical, mas com animais da fauna africana. Mas vamos lá, tá valendo. É uma imagem bonita em que mostra várias populações diferentes, ó, população de elefantes, população de girafas, de zebras, de leões, rinocerontes, aves, e essas várias populações que estão aqui nesse mesmo local, elas vão interagir. Elas sofrem a ação dos fatores abióticos também no meio, que é a disponibilidade de água, que é a temperatura, que é a luminosidade, Então, isso configura um ecossistema, só para a gente lembrar, tá bom? Vamos então caracterizar as comunidades. Eu vou ter as comunidades terrestres e as comunidades aquáticas. As comunidades aquáticas, elas são divididas em organismos planctônicos, organismos nectônicos ou pelágicos e os organismos bentônicos. Os planctônicos são aqueles indivíduos microscópicos que estão presentes ali na superfície da água, que são levados de um lado para o outro pela correnteza, pela corrente dessa água. Eles não têm a capacidade de locomoção muito grande, por serem muito pequenos, então eles vão ser levados para onde a corrente levá-los. Eles são divididos em dois tipos, o fitoplâncton e o zooplâncton. O fitoplâncton é aquele organismo planctônico que faz fotossíntese. Aí nós vamos ter as algas microscópicas, que estão fazendo fotossíntese lá na água. E os zooplâncton são microanimais, são animais microscópicos que fazem parte, dessa comunidade planctônica, ok? Nos organismos nectônicos ou pelágicos, nós temos aqueles indivíduos que nós chamamos de livre-natantes. Eles nadam para onde eles bem entendem. Se eles querem emergir, eles sobem. Se eles querem submergir, eles descem. Vão para a direita, vão para a esquerda. Independente da corrente aquática. E aí os exemplos são os peixes, os mamíferos aquáticos, répteis aquáticos também. Bom, todos os animais aquáticos ali que são nectônicos entram aqui. E por último, os organismos bentônicos, eles podem ser sésseis, errantes ou tubícolas. Os bentônicos sésseis são aqueles que vivem fixos no substrato. Eles se fixam ali numa rocha que esteja no fundo da água, ou num tronco que esteja por lá, e de lá eles não saem, não conseguem se locomover, eles são fixos. Os errantes já conseguem se locomover rastejando no fundo, e os tubícolas irão construir tubos ali no solo, do fundo da água, para se proteger, e ali eles ficam, certo? Então, esses são os tipos de comunidades que a gente pode encontrar nos ambientes aquáticos. Já nas comunidades terrestres, o que limita a quantidade e a diversidade de indivíduos nas comunidades terrestres é a quantidade de água. Quanto mais disponibilidade de água eu tiver, uma maior biodiversidade eu também vou ter naquele local. Por isso a gente encontra maior número de espécies em uma floresta tropical do que em um deserto, onde a quantidade de água é bastante limitada, certo? E aí eu também posso dividir essas comunidades de acordo com a altura em que eles vivem, isso no caso de uma floresta tropical. Eu vou ter, numa floresta tropical,
4 tipos de estratos, que é a divisão, né, dessa floresta em níveis. Começando lá de baixo, né, o nível que está próximo ao solo, nós vamos ter o estrato herbáceo, né, que são plantas de pequeno porte. Vão estar lá no solo da floresta. E eu vou ter outros organismos dependentes desse estrato, que estão ali, vivem ali, e dali eles raramente saem. Eu vou ter um estrato um pouco mais alto, que é o arbustivo, aí eu já vou ter plantas ali de médio porte, onde eu também vou ter, né, a interdependência com outros organismos. O estrato arbóreo, onde eu vou ter plantas de grande porte, né, as nossas grandes árvores da floresta amazônica vão se enquadrar aqui, nesse estrato arbóreo. E o dossel é a copa das árvores. Inclusive, eu tenho animais, né, eu tenho muitos tipos de organismos que vivem somente na copa das árvores, que não descem nunca na vida. Então, essa divisão da floresta em estratos mostra como ela é diversificada. Eu vou ter tipos de animais que vivem em cada um desses estratos e vou ter aqueles que transitam entre esses estratos. Por isso, a floresta tem uma alta biodiversidade. Na floresta, eu também vou ter aqueles animais de hábito diurno, né, que se alimentam e fazem as suas coisas durante o dia. E eu vou ter os noturnos, né? Então, essa é a divisão entre os tipos de animais que a gente encontra nos ambientes terrestres, não só nas florestas, né? Ok, vamos para a segunda parte da nossa aula, que fala sobre sucessão ecológica. O que é a sucessão ecológica? Quando um determinado ambiente passa por alguma alteração na sua fisionomia, ou seja, eu tenho uma floresta e eu chego lá, eu quero desmatar essa floresta porque eu vou fazer um pasto aqui, vou trazer animais, vou trazer minhas vaquinhas para pastar aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou derrubar essa floresta, eu vou fazer o desmatamento e depois, se necessário, eu faço a queimada, né, desse local. Então, eu estou alterando esse ambiente. Mas se a polícia ambiental chegar lá e disser, olha, você não podia fazer isso não, aí me prende, né? Eu vou presa. E fica lá, aquela área que eu já desmatei, que eu já queimei. Se ela não for mais alterada, se ninguém mais fizer nada ali naquele local, essa área ela vai se regenerar com o tempo. Mas isso, demora muito tempo para acontecer. Né? No mínimo uns 50 anos ali para aquela área se regenerar, né? E para se regenerar completamente vai precisar aí de centenas de anos. Se ninguém mexer mais nesse ambiente, vai acontecer então a sucessão ecológica. Olha só o enunciado que eu coloquei aqui, ó. Sucessão ecológica são alterações ambientais que podem causar mudanças nos ecossistemas e na sua comunidade, até que atinja um equilíbrio. Essa sucessão só ocorre quando o homem chega lá e altera o ambiente? Não, eu tenho fatores naturais que podem levar à sucessão ecológica também. Né? Uma grande enchente numa área que vai acabar com aquelas espécies que tinham ali naquele local. Né? Pode acontecer isso e vai haver a sucessão ecológica nesse local para repor, né, as espécies que foram perdidas lá. Um terremoto, um furacão que por acaso altere ali aquele ambiente, vai acontecer sucessão ecológica. Então, a sucessão ecológica não é só culpa do homem, tá? Então, a natureza ela consegue se regenerar sozinha se ela não for mais mexida. Ok. Então, essa sucessão ecológica, ela acontece em etapas. Daqui a pouquinho a gente vai ver as etapas. Mas antes, a gente tem que saber que existem 2 tipos de sucessão ecológica, aparecendo aqui na tela agora. A sucessão primária e a sucessão secundária. Quando é que acontece uma ou outra? Aqui, na sucessão primária, quando ocorre em um local nunca habitado, como, por exemplo, rochas nuas, dunas, né, que só tem areia, e lavas vulcânicas. Quando um vulcão entra em erupção, ele vai extravasar lava e a lava vai se depositar ali, né, nas laterais desse vulcão. E a lava que antes estava derretida, quando ela esfria, ela vira rocha.
né? E aí aquela rocha, ela pode começar a ser colonizada. Não existia nada em cima dela. E aí ela começa a ser colonizada. Isso é uma sucessão primária. Mas quando eu tinha anteriormente espécies em uma determinada área, algo aconteceu em que essas espécies foram retiradas, e aí a natureza começou a se regenerar nesse local, aí eu tenho uma sucessão secundária, tá? Quando os primeiros organismos se instalam em um ambiente que anteriormente já havia sido habitado. Então, nós temos esses dois tipos, tá bom? Agora sim, as etapas da sucessão ecológica. Eu tenho 3. A primeira etapa é a excese, que é quando aparecem os primeiros organismos que vão recolonizar ou colonizar pela primeira vez aquele ambiente. Esses organismos nós chamamos de espécies pioneiras, né? Pioneirismo. O que é o pioneirismo? Quem é pioneiro é aquele que faz pela primeira vez alguma coisa, né? No caso aqui das plantas, são as primeiras que chegam para colonizar aquele local, seja na sucessão primária ou seja na sucessão secundária. A segunda etapa é a série, onde vai ocorrer a substituição gradual das espécies componentes da comunidade. Depois que aparecem as espécies pioneiras, vão surgindo aos poucos outras espécies. As pioneiras meio que preparam ali o local para favorecer o surgimento de outras espécies, né? Porque no caso de uma sucessão primária numa rocha nua, por exemplo, aquela rocha, ela vai ter que ser fragmentada e preparada para se transformar em um solo para que outras espécies maiores colonizem aquele local. Então começa com a pioneira. E aí vai ocorrendo, né, a substituição gradual de espécies. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem que vocês vão entender melhor isso. E por fim, nós temos a comunidade clímax, né, que é aquela que atinge um estado de relativa estabilidade, compatível com as condições da região, condição de clima, de disponibilidade de água. Então, só vai se instalar ali naquele local espécies adaptadas àquelas condições. Né? E aí, comunidade clímax é quando eu já tenho uma biodiversidade alta e esses organismos que vivem agora naquele local vão viver ali em equilíbrio, né? Eu vou ter estabelecido ali as cadeias alimentares, enfim. É a comunidade clímax, né? A etapa final da sucessão ecológica. Aqui a imagem que eu falei para vocês, né? No caso aqui, ó, nós temos uma rocha nua, em que eu não tinha nenhum tipo de organismo aqui. E então, no caso, este exemplo dessa imagem é da sucessão primária, tá? Mas acontece da mesma forma numa secundária também, né? Só a diferença é que na secundária, aqui existiam anteriormente espécies vivendo nesse local. Então, aqui no caso, a primeira etapa que a gente está vendo aqui é a excese, né, que é o estabelecimento de espécies pioneiras. Em uma rocha, o que vai conseguir se estabelecer aqui na rocha primeiro são esses organismos aqui, ó, líquens e musgos. Né? Eles são capazes de se estabelecer aqui nessa rocha nua e vão, aos poucos, fragmentando essa rocha, transformando ela em solo. Né? E aí, ao passo que eu tenho solo, aqui ó, ela fragmentando a rocha virando solo. À medida que esse solo vai ficando mais profundo, eu vou ter, então, a segunda etapa, que é a série, onde eu vou ter o estabelecimento de outros tipos de organismos aqui. Quanto mais diversificada for a flora, que são as plantas desse local, mais diversificada vai ficando a fauna, que são os animais que vão chegando ali naquele local para se estabelecer. Mas como é que os outros tipos de plantas vão chegando aqui? Né? Olha, tem diversas formas que as plantas usam para dispersar suas sementes, né? Elas podem dispersar pelo vento, ou então um animalzinho pode comer uma fruta num local e vir para cá, e quando ele defeca nesse local, as sementes vão sair nas suas fezes, e assim esse local vai sendo colonizado com outras espécies. E aí acontece a série. E aqui nós temos a comunidade clímax, né? Onde eu já tenho uma comunidade mais complexa, né, estabelecida nesse local, com plantas de pequeno, médio e grande porte,
E aí, quanto mais espécies diferentes eu tiver nesse local de plantas, eu vou atrair diversas espécies diferentes de animais também, tá? Então, aqui é a sucessão ecológica, ok? Vamos para a última parte da aula, que chama-se análise quantitativa das populações. Né? Então, só lembrando o que é uma população: é um conjunto de indivíduos de mesma espécie que coexistem em determinada região em uma mesma época, né? Interagindo entre si. Então, nós temos a população humana, né? Nós temos a população de uma determinada espécie de ave, de outro tipo de mamífero, né? Vivendo ali em um mesmo local. Aí, nós vamos ter nessas populações diferentes características, né, que vão dizer para a gente como essa população está. Se ela está crescendo, se ela está decrescendo ou se ela está estável. Uma dessas características é a densidade das populações. Quem mede essa densidade, aliás, da população humana é o IBGE, né? Quando ele faz o censo para definir a quantidade de pessoas que vivem numa determinada região, cidade ou até mesmo em um bairro, né? O IBGE faz esse estudo de densidade, né? E algumas coisas são levadas em consideração no caso dessa densidade. Ele vai ser quantificado o número de indivíduos de uma determinada região e essa região tem uma medida, né, que pode ser em quilômetros quadrados, em metros quadrados, em metros cúbicos, no caso de ser um ambiente aquático. Então, não só o IBGE usa, como a gente na biologia também usa, né, principalmente o pessoal da ecologia, utiliza esses estudos de densidade para definir como é que a população está. Aí, essa densidade é a relação entre o número de indivíduos de determinada espécie e o espaço ocupado por essa espécie. Então, por isso, quando a gente faz a pesquisa lá, o professor de geografia pede para pesquisar, pesquisem aí a densidade populacional da cidade de Manaus. Aí vai estar lá, você vai pesquisar e vai estar tantos habitantes por quilômetro quadrado, né? Porque eles medem, né? Tem a medida, né, em área da cidade, que se dá por quilômetros quadrados, e aí, de acordo com o número de indivíduos que foi contabilizado na cidade de Manaus, nós vamos ter a densidade de Manaus, né? Então, 10 habitantes por quilômetro quadrado, sei lá, eu estou dando exemplo, tá? Então, a densidade vai dizer exatamente isso. Ah, tem 10 habitantes por quilômetro quadrado, tem 20, tem 50. Né? Quanto mais habitantes por quilômetro quadrado eu tiver, significa que essa população está, né, ou em crescimento, ou ela está muito inchada, vamos dizer assim. E aí, essa densidade, ela pode também dizer para os governantes onde exatamente eles têm que investir. Se é em educação, se a cidade precisa de mais escolas, se a cidade precisa de mais hospitais. Inclusive, dá para separar isso por bairros, né? Ver a densidade populacional dos bairros de uma cidade para definir qual é o bairro com maior densidade populacional. Aí o prefeito investe em mais infraestrutura nesse local, né? Então, são estudos importantes. Na biologia, a gente também faz esse estudo, tá? E aí, o que influencia esse crescimento ou decréscimo ou estabilidade de uma população? São as taxas de natalidade, de mortalidade, de imigração e de emigração. Levando em consideração esses fatores aqui, eu vou ter o que se chama índice de crescimento, né, dessa população, que a gente chama de IC. Para calcular o IC de uma determinada população, eu vou somar todo mundo que entra nessa população. Vou somar quem nasce, né, a natalidade, com quem entra, com quem vem de outro local, que são os imigrantes, e dividir pelo total de pessoas que saem dessa população, que são, por meio do óbito, né, a mortalidade somado com a imigração, quem saca fora.
né? Quem vai embora. Então, fazendo essa soma e essa divisão, eu tenho, então, o índice de crescimento populacional. Aí, dependendo do resultado, ó, se a natalidade e a imigração for maior que a mortalidade e a emigração, significa que essa população está em crescimento. Chega mais gente e sai menos gente, né? O contrário, né? Se eu tiver uma taxa de mortalidade e imigração maior que a natalidade e imigração, então essa população está em declínio. Alguma coisa está acontecendo nessa população que está fazendo, ó, ou gente morrer, ou animais ou plantas morrerem, ou irem para outros locais. Se essas taxas somadas forem equivalentes, né, uma taxa foi igual a outra, então eu tenho uma população em equilíbrio, ok? Análise qualitativa das populações, né? A qualidade aqui da população no ambiente. Aí eu tenho que levar duas coisas em consideração. Esse primeiro gráfico aqui está mostrando a capacidade que toda espécie tem de crescer, né? Toda espécie tem essa capacidade indefinida de crescer, né? Se não existisse, falando no ambiente natural, se não existissem predadores, se não existissem doenças, né? Os nascimentos iam ter uma taxa muito alta. Ia nascer, ninguém ia morrer, e aí essa é a taxa indefinida de crescimento que toda espécie tem. Só que existe uma coisa chamada de carga biótica máxima, que é quanto o ambiente suporta, né, de indivíduos ali naquele local. Porque se só nascer indivíduos, né, não for ninguém embora, não morrer ninguém, vai chegar uma hora que vai faltar alimento, vai faltar água, vai faltar abrigo, vai faltar tudo, né? Então, todo ambiente tem uma carga biótica máxima, que é o quanto ele suporta de indivíduos ali naquele local. Esse segundo gráfico aqui está mostrando exatamente isso. Ó. Eu tenho crescimento populacional aqui, quando ele chega na carga biótica máxima do ambiente, esse crescimento fica flutuando aqui, né, em torno dessa carga biótica máxima, porque aqui o ambiente vai limitar o crescimento populacional através de doenças, através de predadores, certo? Aí nós vamos unir agora esses dois gráficos. Aqui eu tenho, né, esse gráfico da análise qualitativa das populações já completinho. Aqui a linha vermelha mostra o potencial biótico que toda espécie tem de crescer indefinidamente. Aqui em azul eu tenho o crescimento real dessa espécie. Por que real? Porque entre o potencial biótico e esse crescimento real, eu vou ter aqui, ó, a resistência ambiental. Deixa eu pintar aqui, ó. Isso daqui é a resistência que o ambiente vai impor, né, nessas populações, que são as doenças, as predações, né? Isso tudo acontece, né, tanto com populações naturais quanto com a população humana. Né? E aí eu vou ter aqui o crescimento real flutuando ali próximo à carga biótica máxima, né, que o ambiente impõe a todas as populações. Beleza? Aqui nós temos o controle populacional, né, um gráficozinho mostrando o controle populacional. Essa linha preta é a linha dos predadores e a linha azul é a linha das presas. E aqui os predadores vão fazer o controle populacional das presas. Ó. Tanto é, ó, quando eu tenho muitas presas disponíveis, eu vou ter também um número de predadores maior. Quando o número de presas cai, o número de predadores também cai. Né? Porque esse predador ele faz o controle populacional, né, dessa população de presas, né, limitando ali o crescimento desta população. E aí, quando a população de presas cai, o predador ele vai limitar a sua reprodução. Né? Ele só vai começar a se reproduzir novamente quando eu tiver disponibilidade de alimento para alimentar os meus filhotes. Então, por isso,
uma população acaba regulando a outra, né? Isso aqui em relação a predadores e presas. Na natureza, nós temos também as relações entre o parasita e o hospedeiro. Isso acontece muito, né? Em toda a população, inclusive na humana. Está acontecendo agora, na época de pandemia, muitas pessoas infelizmente morreram, mas isso nada mais é do que a relação entre parasita e hospedeiro. Aí eu tenho essas duas situações aqui: a situação de endemia, né, onde esse parasita vai se estabelecer numa população pequena, né, e vai ficar restrita ali àquela população, não vai sair para outros locais. Então, por isso, é mais ou menos equilibrado aqui, ó, né? A endemia vai manter o equilíbrio dessas populações, porque não vai sair de determinada região. Já nas epidemias, não, né? Nas epidemias, eu vou ter um boom de infectados muito alto, né? Porque não fica restrita só a um local, né? Eu vou ter uma cidade inteira, né, sendo atacada por um parasita, por exemplo, né? Por isso eu tenho um crescimento muito rápido, né, dessa doença na população. E no caso da pandemia não vai ser restrita a uma cidade, não vai ser restrita, né, a uma localidade, e sim vai ser global. Aqui, para nós terminarmos, temos um vídeo sobre o controle biológico, né? Deixa eu ver se eu consigo dar o play aqui nesse vídeo. Eu acho que não vai funcionar, ele só funciona no slide. Mas aí depois eu posto esse vídeo lá para vocês. Beleza? Então aqui nós acabamos. Assistam direitinho a aula. Qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp ou no Classroom, tá? Que eu tenho o maior prazer em tirar a dúvida de vocês. Estou falando dos meus alunos, viu? Depois façam o módulo que está postado lá junto com essa videoaula, tá bom? Beijo no coração. Tchau!